Olá, como vai? Tudo bem? Quero pedir a Deus a bênção sobre a tua vida que está assistindo este vídeo, para que possa esclarecer a mente, de todo aquele que estiver escutando aqui esse áudio. Gostaria de estar abordando neste vídeo um tema bastante polêmico, visto que outros já fizeram e colocaram a sua linha de pensamento. Eu quero aqui deixar mais uma para que vocês possam analisar. O assunto deste vídeo é a criação de Deus, a justiça de Deus, livre-arbítrio, eleição e predestinação. Vou estar fazendo esse em dois tópicos, porque o vídeo vai ficar bastante extenso, então vou estar fazendo aí em duas partes, dois vídeos. Peço aí a colaboração aí de cada um que esteja assistindo e a paciência, para que possa estar aí entendendo, o que a gente vai estar dizendo neste vídeo aqui. Então, neste assunto de criação de Deus e justiça, nós precisamos entender como as coisas vieram a existir. Temos algumas teorias aí sobre o início do universo, como a do Big Bang, por exemplo, Mas e Deus? Como é que Deus veio a existir? Como Deus veio à existência? Bom, isso até hoje ninguém sabe, ninguém conseguiu descobrir, Não se sabe se Deus veio à existência com esse Big Bang ou ele já existia e pode ter sido o causador desse Big Bang para concluir os seus propósitos. Mas até o momento nenhum mortal conseguiu saber nada disso. Mas partindo de um ponto importante para quem acredita em Deus, a Bíblia Sagrada, que é conhecida como a palavra e a revelação de Deus à humanidade, nos diz aí como algumas coisas começaram. E o que a Bíblia diz é que Deus é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, o primeiro e o último. E isso encontramos em alguns versos em Apocalipse, capítulo 1, versículo 8, capítulo 21, versículo 6 e capítulo 22, versículo 13. Dizendo aí também, temos que no princípio Deus criou os céus e depois a terra. Esse verso nós vamos encontrar em Gênesis, capítulo 1, versículo 1. E ao criar os céus, temos aí a ideia do cosmos, as galáxias, o universo como um todo, assim como o seu reino celestial com a sua hierarquia de anjos, exércitos de anjos, para o servirem conforme a sua vontade. Bom, muitos problemas já começam aqui, pois a Bíblia nos diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Isso está em Romanos capítulo 11, versículo 36. Então vemos aqui que tudo que veio a existir e que existirá é exclusivamente para Deus, pois tudo ele criou para ele, para satisfazer a sua própria vontade e de mais ninguém. Um outro ponto importante que está descrito pela Bíblia é que Deus é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder neste universo. Ele é onipresente e está em todos os lugares e vê tudo. E também é onisciente, de forma que Ele conhece tudo, desde o início de todas as coisas até o fim delas. E sendo assim, nada escapa dos olhos e da sabedoria de Deus. Tudo está nas suas mãos e conforme a sua vontade. E por essa razão, dizemos que Deus é soberano. Vamos falar um pouco aqui sobre a criação. Pois com a criação, os problemas começam a acontecer. Deus criou aí seu exército de anjos e coloca um líder sobre eles, Lúcifer. Sobre Lúcifer nós temos alguns relatos na Bíblia. Os principais estão em Ezequiel,
capítulo 28, de 11 a 19, Isaías 14, de 12 a 14, e Apocalipse 12, de 7 a 9, que falam sobre a sua queda. Mas o grande problema é, se Satanás existe, por que Deus deixou que existisse? Deus sendo soberano, tudo está nas suas mãos. Se Deus é onipresente, está em todos os lugares, vê tudo. Se Deus é onipotente e tem todo o poder existente no universo, e se Deus é onisciente e conhece tudo dentro do tempo e fora do tempo, Deus pode ir aí do início de todas as coisas até a eternidade em um piscar de olhos. Então, quando Deus criou Lúcifer, Ele deu o poder, pela sua onisciência, já sabia que Lúcifer iria se corromper. Se não fosse da vontade de Deus, a partir do momento que se corrompeu, era só destruí-lo imediatamente. Porém, Deus não quis destruí-lo, apenas o lançou para a terra, onde futuramente também criou o homem, fazendo para si aí um adversário, pois não retirou o seu poder. E como vemos aí no primeiro capítulo de Jó, Satanás é totalmente submisso a Deus e só faz mal para alguém se o próprio Deus lhe der a permissão. No entanto, é fácil de perceber que Satanás existe porque é um propósito de Deus aqui na Terra, pois foi para cá que o lançou, com tantos planetas existentes aí pelo universo afora. Se criou o homem no mesmo lugar onde Satanás primeiramente foi lançado, ou se lançou Satanás onde o homem já estava, é porque Deus tinha aí seus planos formados. Então é fácil de perceber aí que o papel de Satanás foi necessário aqui na Terra. Por isso Deus permitiu a sua existência. Alguns pregadores dizem que Deus não destruiu e não tirou o poder de Satanás porque decidiu fazê-lo com o livre-arbítrio. Porém, isso não responde à pergunta. Se Deus já sabia que o anjo de luz se tornaria um demônio e ainda levaria 1/3 dos anjos com ele, por que criou esses seres? Por que não deu a eles o direito de perdão? Se não queria destruí-lo, por que não tirou o seu poder, mesmo sendo limitado? Bom, por que colocar o homem e Satanás no mesmo mundo, no mesmo planeta? Satanás, com certeza, não é problema para Deus, mas é um grande problema para o ser humano. E se isso tudo aconteceu, foi porque Deus quis, foi vontade de Deus. Muitos vão dizer, mas Deus criou Lúcifer, um ser perfeito. Ele é que se corrompeu. Deus não fez Satanás esse ser mau. Deus apenas permitiu e pela sua bondade tolera Satanás. Ora, então vamos dizer aqui, qual a diferença entre eu criar um ser mau ou criar um ser bom e permitir que ele seja mau? O resultado no final não é o mesmo? Permitimos alguma coisa quando temos a intenção de usar de alguma maneira aquilo que eu estou permitindo. De alguma maneira aquilo me será útil. Se eu criar o mal ou permitir que ele exista, de uma maneira ou de outra ele existiu porque eu deixei que existisse. Muitos ainda dizem, não, Deus é bom, é amoroso, de maneira nenhuma criaria o mal. Isso mancharia o caráter de Deus. Ele não seria santo. Isso, a meu ponto de vista, é dito por algumas pessoas aí que não têm um conhecimento de Deus, não conhecem a sabedoria de Deus, não conhecem as leis necessárias para que haja matéria e a vida, assim. Julgam o Senhor Deus de um ponto de vista humano, sem entendimento. Veja que se o mal se criou sozinho, assim como Deus, então vamos ter aí duas grandezas potentes e contrárias.
E dessa forma Deus já não seria soberano e teria um adversário à sua altura. Mas se Deus achou o mal necessário e permitiu a sua existência, isso significa que tudo está no controle de um Deus soberano. O ser humano, no seu fraco entendimento e ignorância, acredita que para haver justiça, o bem sempre tem que vencer o mal, e acaba julgando o Criador pelo seu fraco entendimento, como se as leis que regem o universo dependessem da sua pouca e vergonhosa sabedoria. Mas você já parou para pensar que o senso de justiça de Deus não é o mesmo que o nosso? A própria Bíblia nos diz isso. Vejam esses versos. Isaías 55, 8 e 9 falam sobre isso. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus é mais alto do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Bom, só os versos já explicam tudo, a diferença entre a nossa justiça humana e a justiça de Deus. Normalmente nós enxergamos de uma maneira humana, limitada, mas Deus não é humano e nem limitado. Na justiça do homem, o bem tem que pesar mais na balança, vencendo o mal. Na justiça de Deus, o bem e o mal tem que estar num certo equilíbrio. Em todo o universo, para que tudo flua bem, é necessário o equilíbrio, a temperança. Veja os versos de Eclesiastes 7, 16 e 17. Não sejas demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Nem sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco. Por que morrerias fora do seu tempo? Sempre que examinarmos a Bíblia, é importante compreender que, sendo nós humanos, precisamos da luz de Deus para entender os decretos e as vontades de Deus, que são diferentes das nossas, porque Deus não é humano e que muitas vezes o próprio escritor da palavra, que foi inspirada por Deus, acaba colocando ali as coisas segundo o seu parecer humano, parecendo até contradizer alguma coisa. Muitas coisas Deus nos revela, outras Ele nos oculta. Assim como para nós é difícil entender que Ele faz tudo segundo o conselho da sua vontade, colocando em nós as atitudes boas ou más, pela sua vontade, e mesmo assim nos responsabiliza por tais atitudes. Veja que escritores de livros e novelas seculares tentam de uma certa forma imitarem o nosso Deus. Eles inventam ali uma história e personagens, escolhem quem vai ser o mocinho, quem vai ser o bandido, e faz a história acontecer, e se alegra vendo essas histórias acontecerem em suas filmagens. Assim Deus, Ele é soberano e faz o que quer, da maneira que lhe apraz. Nós somos apenas criaturas dele, e temos que acatar as suas vontades, concordando ou discordando delas. Tudo que existe é para agradar a Deus, como já citamos, para satisfazer a vontade dele e não a nossa. Se fosse para fazer a nossa vontade, então teríamos um livre-arbítrio. Mas não é. Como pode Deus dar um livre-arbítrio a alguém para seguir conforme a sua própria vontade, se tudo que ele fez, conforme a sua palavra mesmo diz, foi para satisfazer a sua vontade, vontade do próprio Deus? Isso aos olhos humanos, entendimento humano, é uma loucura, uma tremenda injustiça. E Deus diz que é assim. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhes parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 1 Coríntios 2,14. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. 1 Coríntios 1,25. Visto como na sabedoria de Deus
o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. 1 Coríntios 1:21. Vemos aqui a necessidade de pregarmos a palavra, mesmo que já tenham tido seus eleitos, como diz a palavra. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? 1 Coríntios 1:20. Então vou dizer aqui para o homem, a pessoa que não entende que a justiça de Deus é diferente da do homem, se caso tivermos aí o poder de criar alguma coisa ou seres assim como Deus criou e criou para fazer a vontade dele, então se você tiver poder para fazer uma criatura, então faça-se conforme a sua vontade, conforme o seu entendimento, conforme a sua justiça e sabedoria. Agora, se não temos o poder para criar nada disso, então devemos nos calar, nos render àquele que teve e tem e sempre terá o poder para fazer o que quiser, segundo o seu querer e a sua vontade. Somos apenas criaturas, criadas para satisfazer as vontades dele, do Criador, e não para ser exaltado por ele. Toda a glória pertence a ele. Vamos aí aproveitar essas palavras para entender o capítulo de Romanos 9, porque muitas pessoas têm dificuldade de entender Romanos 9. A nossa sabedoria humana, que tem essa dificuldade de entender as coisas de Deus, e por não conseguir entender, acaba julgando mal e interpretando erradamente. Assim como Jesus Cristo muitas vezes pregava por parábolas, quero também figurar aqui uma historinha. Então vamos lá. Digamos que em um lugar longe e solitário, um homem vivesse só, e tendo construído uma casa, um dia propôs em seu coração, dizendo: fiz uma casa bonita e limpa, pois eu odeio sujeira. Porém, com o passar do tempo, o que vejo está sempre igual, tudo igual, e isso também acaba me incomodando. Então eu vou usar a minha sabedoria e fazer um robô para desarrumar e sujar tudo. É claro que isso vai me desagradar. Não gosto de bagunça, mas vai mudar alguma coisa, quebrando essa monotonia de ver sempre a mesma coisa do mesmo jeito. Então foi construído o robô, e se fez assim como aquele homem havia desejado. E depois da bagunça feita, então era necessário arrumar novamente. Então um outro robô foi construído, agora para limpar e arrumar toda aquela bagunça, deixando o homem satisfeito. E o homem ainda disse: vou fazer mais 2 casas, pois um dia, quando eu me cansar de tudo isso aqui, levarei o robô que limpa para uma casa onde sempre estará limpo, e o outro para outra casa onde sempre estará sujo. Concluindo, será que esse homem deve ser julgado como injusto por fazer uma máquina para sujar a casa e jogando o trabalho sujo para o outro, para a outra máquina limpar? É claro que ele não é injusto. Ele apenas fez aquilo que achou necessário para si mesmo, pois tudo foi construído para que ele se sentisse melhor. E nem podemos dizer que era ele que sujava as coisas. Ele sempre se manteve limpo. Então, será que ainda é preciso desenhar para que alguém entenda? O homem natural geralmente acha que para ser feliz é necessário que o poder esteja em suas mãos. E com isso acaba acreditando num tal livre-arbítrio, para dizer que tem o poder de escolher e fazer alguma coisa. O homem se exalta demais em relação ao restante das criações de Deus. Isso porque na palavra está escrito que ele foi formado à imagem e semelhança de Deus. Porque Deus deu a ele um cérebro, no qual acabo não vendo aí vantagem nenhuma em relação às outras criaturas. Ele se acha muito superior, o ser humano se acha muito superior no universo, ao ponto de achar que Deus tem que fazer as suas vontades, achar que Deus
tem que julgar as coisas de acordo com o que ele pensa e não de acordo com o que Deus pensa. Deus nos fez a sua imagem e semelhança, mas isso não significa ser igual a Deus. Estamos muito longe de sermos parecidos com Deus. O fato de termos um cérebro não nos coloca à frente das outras criaturas, pois com essa chamada inteligência que temos, nós destruímos o planeta, nós destruímos as criaturas de Deus. Então, nesse mundo animal em que nós vivemos, somos as piores das criaturas, pois só fazemos o mal para o nosso meio. Mas tudo pelo decreto, permissão e vontade de Deus, pois assim é necessário para que a história aconteça de acordo com o que Deus planejou. Afinal, Deus precisa do homem ou o homem precisa de Deus? E lembre-se, Deus não se torna culpado porque cada um ele criou para a finalidade que ele achou necessário para que seu projeto exista de acordo com a sua vontade. Deus não se torna profano e nem deixa de ser bom só porque muitas vezes a nossa pequena sabedoria dada por Ele mesmo não tem capacidade de entender as verdades que regem a existência de tudo no universo. Pois se julgamos pelo nosso fraco entendimento, e isso não muda em nada a posição de Deus como santo. E Deus, pela sua sabedoria, usa tudo e todos para os seus propósitos. Deus, na verdade, não faz mal a ninguém e a ninguém tenta. Ninguém sendo tentado diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Vemos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Porém, quanto a Satanás, Deus deixou que existisse para isso, para ser o nosso adversário. Satanás existe para fazer aquilo que Deus se propôs não fazer para continuar em santidade. E o poder de Satanás não foi tirado para que se cumprisse os planos de Deus nesse mundo, pois se colocou o homem e Satanás no mesmo planeta, no mesmo mundo, ora, porque tinha planos formados. Já que Satanás e seus demônios são seres sobrenaturais e podem viver em qualquer outro planeta da galáxia, a queda do homem já estava nos planos de Deus. Você vê que não tem obrigação nenhuma de Satanás viver no mesmo mundo que o homem. Se Deus colocou junto, é porque Deus queria alguma coisa com isso. Então, estamos aqui falando esses versículos, falando sobre tudo aquilo que Deus criou e criou para Ele, não criou para nós. É um início para a gente entender a razão, né, do nosso próximo vídeo, que vamos falar que é a respeito do livre-arbítrio, eleição e predestinação. Então, eu agradeço a todos, muito obrigado pela atenção.